Aleluia. Deus abençoe. MVN Adoração. Irmãos, hoje tivemos uma lição abençoada pela manhã. Eu quero compartilhar um trechinho de algo que me chamou muito a atenção. Glória a Deus. Quero pedir aos irmãos que abram a sua Bíblia nesta noite, na palavra do Senhor. Primeira carta do apóstolo João, capítulo de número 3, do versículo 1 em diante. Está ali no telão já. É o capítulo 3, tá, irmão Júnior? A partir do versículo 1. Aleluia. Irmãos, eu sei que todos abriram a Bíblia aí, a maioria, mas nós estamos com o telão aqui. Eu queria fazer uma leitura congregacional. São poucos versículos que nós vamos ler. Vocês têm condições de ler junto comigo ali? Vamos? Uma só voz? Vamos lá? Vede... Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que devemos dizer, mas sabemos que quando for Deus se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é evidente. Versículo 3. Verso 4, qualquer... Versículo 5, Versículo 6. Não, só até aí. Soberano e eterno Deus, te louvamos, te agradecemos pela tua santa e poderosa palavra. Mais uma vez, Senhor, debaixo da tua misericórdia, usa-me nesta noite, Senhor, para trazer esta palavra pastoral ao rebanho do Senhor. E que esta palavra permaneça nos nossos corações, exortando, consolando e edificando, em nome de Jesus. Podeis tomar os vossos assentos. Irmãos, eu já quero fazer aqui um convite para os irmãos estarem conosco, convocação, né? A nossa escola bíblica dominical está iniciando hoje, mais um trimestre, né? Uma bênção. Essa revista também nos traz muita alegria, da editora Betel, que foi escrita pelo Ministério de Vila Nova. E somos gratos a Deus porque vai falar de assuntos importantíssimos em relação à palavra de Deus, como a igreja deve conduzir, dando grande valor e importância para a palavra de Deus. Eu falei hoje aqui, o pastor Gilmar ministrou a lição, no finalzinho, estava dizendo, nós estávamos na nossa reunião regional, na nossa igreja ali de Catalão, quando o pastor Josué estava ministrando uma palavra, e a pastora Simone estava sentada próxima a nós, e ela dizendo que o maior problema desta geração é que nós não estamos lendo a Bíblia, não estamos buscando conhecimento da palavra de Deus. E hoje, pela manhã, nós ouvimos aqui sobre a relevância da palavra de Deus, de aplicarmos a palavra. Eu quero aproveitar esse texto que eu li, para pegar 3 coisas importantes do finalzinho da lição, que foi como fortalecer a vida cristã, o que produz a santificação e também aquilo que agrada a Deus. João, escrevendo esta carta,
aos irmãos. Nós vemos esta epístola trazendo aqui instruções muito importantes acerca da nossa vida com Cristo, também a relação daquele que largou o mundo e está com Cristo, vivendo uma nova vida, os perigos, ele fala também sobre o amor fraternal, e também os perigos que nós corremos diante dos falsos mestres, dos anticristos, que têm aparecido nesta última hora. E quando ele chega no capítulo 3 desta epístola, ele fala algo muito importante, porque ele vai revelar quem nós somos em Cristo Jesus. E é muito importante, porque muitas vezes nós estamos na casa do Senhor, nós adoramos a Deus, contribuímos, fazemos parte do santo ministério, porém, a nossa vida, temos uma fé, mas muitas vezes esta vida de fé não tem nos levado a uma vida de um fortalecimento na nossa vida cristã, a uma maturidade cristã. E muitas vezes também esta fé que nós temos, por não buscarmos na palavra, não entendermos aquilo que Deus tem para a nossa vida, não tem produzido a santificação. E quando nós paramos dentro dessas instruções da palavra de Deus aqui para observá-las, nós vamos ver qual é a vontade de Deus. E também, não é de qualquer maneira que nós agradamos o Senhor. Temos princípios para agradar o Senhor. E hoje é um culto de ceia, sabendo que nas nossas congregações também estão tendo a ceia nesse momento. Alguns irmãos aqui viajando, trabalhando. Mas eu creio que nós que viemos aqui, é uma oportunidade que o Senhor nos concede para mais uma vez nos instruir, mais uma vez falar conosco, nos exortar, colocar a gente, passar o prumo e nos colocar na posição que Ele quer colocar. Quando nós olhamos para a nossa vida cristã, Jesus, se o Júnior puder colocar para mim, eu vou ser rápido, mas eu quero a palavra do Senhor em Mateus capítulo 7, versículo 24. Nós vamos ver a vida de pessoas que têm a maturidade cristã, está alicerçada na palavra. Eu sei que muitos irmãos aqui vêm de uma geração de crentes, talvez de pais, de irmãos em Cristo, que tinham uma vida fortalecida, uma vida cristã fortalecida. São pessoas que nunca deixaram se abalar, nem pelos acontecimentos, nem pelas coisas deste mundo, e nem por uma vida de prosperidade, e deixaram de servir a Cristo como deveriam servir. Permaneceram. Por que essas pessoas permaneceram? Porque o capítulo de Hebreus traz um capítulo inteiro para falar sobre os heróis da fé. Será que esses homens, estas mulheres, foram super-heróis? Será que eles não eram de carne como nós somos, não tinham os mesmos desejos, as mesmas paixões, enfrentando as mesmas dificuldades que nós temos enfrentado na nossa caminhada? Mas Jesus, ele trouxe uma palavra muito importante acerca de uma maturidade, porque nós estamos vivendo tempos que Paulo diz que são tempos trabalhosos, e que muitas vezes nós desanimamos com muita facilidade. Nós entregamos os pontos com muita facilidade, porque muitas vezes não estamos fortalecidos na palavra, porque a palavra liberta, a palavra transforma, a palavra edifica, a palavra nos faz repensar e tomar atitudes de acordo com a palavra de Deus, a vontade do Senhor. Jesus, então, está aí no capítulo 7, está no telão para mim ali também. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, o que ele diz? Mas você vê que tem duas coisas aí que ele diz importante. Primeiro, ele diz que aqueles que ouvem, aqueles que escutam a palavra do Senhor. E se eu perguntar nesta noite, para mim e para você, quantas vezes nós escutamos a palavra do Senhor? Eu tenho certeza que nós, se fôssemos anotar as vezes que escutamos a palavra do Senhor, perdemos as contas durante anos de caminhada cristã.
Mas também, se eu perguntar nesta noite, o que nós estamos colocando em prática durante a caminhada cristã? As mensagens que nós ouvimos, a palavra que nós lemos, aquilo que o Senhor tem falado na nossa vida, o que nós estamos colocando em prática? Porque ouvir a palavra, um bom pregador, um bom mestre, doutor na palavra, é algo maravilhoso. A gente fica de boca aberta, a gente não vê o horário passar e pensa, meu Deus, já acabou a mensagem? Já terminou a pregação? Poderia durar mais um pouco, o culto poderia avançar mais um pouco, esse estudo bíblico, esse seminário, porque já acabou? Mas e a prática? Será que nós também perguntamos para nós diariamente, será que eu estou colocando em prática? Esses dias eu ouvi um pastor dizendo que ensinou a palavra de Deus num curso de noivos. E a mãe de aquele casal, vários casais ali, e um deles se casaram. E diante de uma dificuldade no casamento, aquela jovem lembrou do que ela havia aprendido no curso de noivo, e o Espírito Santo trouxe aquela palavra de volta ao seu coração, e ela disse, eu preciso de mudar, o meu casamento é bênção de Deus, o diabo não vai roubar a minha bênção, e eu vou praticar aquilo que eu aprendi. Aí a mãe daquela jovem falou para aquele pastor, obrigado pastor, porque a minha filha não se separou, porque ela pôs em prática a palavra que o Senhor ensinou naquele dia do noivado, do curso de noivo. O quanto é importante nós colocarmos a palavra do Senhor e termos maturidade. Estamos em tempos que muitas vezes todos nós estamos enfrentando, irmãos. Tenho certeza que se eu perguntasse aqui, quem está passando por uma luta? Quem está enfrentando a adversidade na vida? Todos nós talvez poderíamos dizer, e às vezes nós ficaríamos até com vergonha, porque achávamos que a nossa luta era tão grande, a gente sem saber, e quando ficarmos sabendo, tem pessoas aqui passando lutas muito maiores do que as nossas. Mas Jesus disse, todo aquele eu vou semelhar esse homem. Primeiro eu vou chamá-lo de prudente. Aquele homem que antes de tomar uma atitude, aquela mulher, aquele servo, ele tem prudência. Eu vou fazer da forma que deve ser feito, correta. Ainda que isso me custe lágrimas, ainda que isso me faça chorar, ainda que isto me faça descer ao vale da humilhação, mas eu vou colocar em prática. E o Senhor disse, ele tem uma edificação. E a sua edificação é sobre a rocha. Ele está firmado sobre a rocha. Porque ele sabe que a vida cristã tem desafios. Irmãos, às vezes eu fico vendo até, observando como Deus age. Às vezes na vida do novo convertido, Deus faz tanto milagre de imediato, abre porta, faz ele prosperar. Estava desempregado, arruma emprego, estava doente, Jesus cura, estava feio, fica bonito, né? Era desprezado, agora é amado, e Deus vai fazendo aquela coisa, e ele vai ficando assim tão emocionado, e diz, como Deus é maravilhoso. Mas de repente, na vida cristã tem tempestade, tem rios, tem ventos, tem adversidade. Não é todo dia que nós estamos aqui pulando e falando em línguas estranhas e glorificando ao Senhor e naquela euforia toda. Tem dia que nós não temos palavras para dobrar os nossos joelhos e apenas gememos, mas temos o Espírito Santo que vai à presença do Pai e leva gemido, ramanderabassudecomanaias, inexprimíveis. Ele disse, esse homem preparou para o dia mau. Paulo diz que nós devemos nos revestir de toda a armadura de Deus para enfrentarmos o dia mau. Ele preparou. Olha o que ele fez na sua construção. Primeiro foi o local, a rocha. Desceu a chuva. Correram rios. Tem descido chuva aí? Turbulentas. Rios. Os irmãos têm visto nesses últimos dias a força que tem as águas. Quando os rios se transbordam, vão além, e o que eles saem fazendo? Um arrastão. Mas ela não caiu, combateram aquela casa. Irmãos, é tempo de nós termos maturidade, e dizer, Senhor, a luta vai passar, mas eu não vou desistir da minha fé.
O rio, os ventos estão assoprando, parece que vai arrancar tudo, mas a gente lembra quem é o nosso alicerce, está firmado em Cristo, e Ele nos garantiu que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele prometeu que estaria conosco, aleluia, louvado seja o teu nome, Senhor, e combateram. Quantos combates estão combatendo contra a nossa vida, contra a nossa casa, para nos fazer parar, para nos fazer desistir, para não participar da ceia, da comunhão, para não vir ao culto, adorar aquele que vive e reina para sempre, para não estarmos trabalhando na seara do Mestre. São muitos combates, irmãos, e com muita força, mas o que me chama a atenção é que quem tem maturidade não cai, permanece, vai enfrentando o vento, vai enfrentando a circunstância. Levanta a sua mão para o alto nesta noite e diga: Senhor, me dá mais prudência. Eu quero estar construindo, Senhor, sobre a rocha. Olha aí, Jesus, o vento. Olha a chuva que está descendo. Olha o que os rios estão levando. Quem sabe tem vidas aqui nesta noite que o rio já levou tanta coisa, coisas que você pagou um preço, coisas que você lutou tanto para conseguir, e o rio veio e está levando, mas a casa vai permanecer, mas a fé vai permanecer, mas o ministério vai permanecer, a sua comunhão vai permanecer. O inimigo se levantou, mas a gente vai permanecer sim, e nós não vamos cair, em nome de Jesus. Não vamos fraquejar, não vamos deixar que estas coisas façam com que a gente venha sucumbir, mas que nós possamos estar firmados, porque tem alguém olhando para casa, tem alguém observando a casa, tem até alguém criticando o que a casa está enfrentando, mas a casa está lá, o rio subiu, a chuva desceu, a tempestade veio, mas a casa está lá. Aí o choro durou uma noite, a alegria chegou pela manhã. Depois de uma tempestade vai brilhando o sol. Alguém vai olhando e vai dizendo: a casa está lá. Eu pensei que tinha caído, a casa está lá. Aleluia. E de longe vão olhando e a casa está lá, porque a casa não caiu. Em nome de Jesus, irmão, você não vai cair, porque você foi chamado para ser filho do Deus Altíssimo. Aleluia. Mas ele disse de alguém que escutou. 26. Põe aí para mim, Júnior. Mas teve alguém que ouviu estas palavras, mas não cumpriu. Irmãos, quantas situações adversas, porque às vezes nós não queremos cumprir o que a palavra do Senhor está dizendo. Porque às vezes a palavra do Senhor vai nos colocar no momento que a gente não quer fazer aquilo. Quando ele diz para nós perdoarmos, muitas vezes a raiva, a agonia, a maldade que fizeram contra nós é tão grande que a gente não quer liberar o perdão. Quem sabe diante de alguma adversidade, o coração está endurecido e a gente não quer cumprir o que o Senhor quer. E sabe o que é mais terrível ainda? Que existe uma consciência. E que muitas vezes ela está dizendo: não é para fazer desta maneira, mas a carne está dizendo: mas faça. Mas a carne quer imperar contra a nossa vida. A carne quer fazer com que a gente ouve. Irmãos, quantas coisas a gente escuta na igreja. E tem coisas que naquela porta a gente já para de cumprir. Na cantina, no pátio da igreja, no estacionamento. Às vezes um carro que demorou um pouquinho para sair, a gente está irado com o irmão. Acabamos de participar da mesa da comunhão. Acabamos de estar na comunhão. Que comunhão é essa que perde-se logo? Que acaba com o carro que está impedindo o meu de sair? Que comunhão é essa que alguém passou perto e não me deu a paz do Senhor?
Não, irmão, ele não cumpriu, ele foi insensato, ele deixou a voz do coração da carne falar mais alto, e a Bíblia diz que mais enganoso do que todas as coisas é o nosso coração. Ele deu ouvido à voz do diabo, ele deu ouvido à ira, e o Senhor diz: esse homem, ele ouve as minhas palavras, eu uso o meu espírito e falo com ele e com ela, eu uso os meus profetas e falo com ele e com ela, mas quando é para colocar na prática, não me escuta, não obedece, e vem vento, e vem tempestades, mas está fraco, está carnal, está cheio de si, cheio de ego, cheio de vanglórias, e o vento vai levando tudo. E a edificação dele era areia. Não estava sólido, não permaneceu. Corre aí, Júnior. E desceu a chuva e correram os rios e assopraram tudo, como acontece na vida. Às vezes a gente quer vitimar, né? E dizer assim: por que eu sofro tanto? Parece que eu sofro mais do que todos os irmãos da igreja. Só eu que passo por esta luta. Mas o Senhor está mostrando para nós que rios e vento, tempestades e chuva, Ele vai descendo sobre todos. Sobre todos. Mas aquela casa caiu. Irmãos, que coisa mais triste. Esses dias eu vi alguém que o ladrão entrou na casa e mexeu nas coisas daquela pessoa estava muito entristecida, porque era algo dela, ele mexeu em tudo, fuçou em tudo, ela ficou muito triste, ele nem levou a casa, ele levou alguns pertences, e aquela pessoa ficou muito chateada, porque alguém invadiu a sua casa. Agora imagina aqui, aquela casa caiu, e foi grande a sua queda. Irmãos, que coisa mais triste é quando o diabo consegue derrubar um de nós. Eu quero dizer para você que o inimigo quer nos derrubar a todo instante, porque ele sabe que você, mulher, é intercessora da sua casa. Ele sabe, homem, que você é o sacerdote da sua casa. Ele sabe, obreiros, que nós somos os braços do ministério para conduzirmos a seara do mestre. Ele sabe, músicos, que quando nós adoramos, Deus opera, Deus cura, Deus liberta. Ele levanta de uma forma. É tempo de não sermos insensatos, sermos maduros, fortalecer a nossa vida cristã e ter a convicção e diz: foi grande a sua queda. Tem gente que se alegra com a queda até do irmão, mas aquele que tem o amor de Deus, que conhece a Cristo, ele sente tristeza quando alguém cai. Eu, como pastor, eu sinto uma dor no meu coração quando eu fico sabendo que alguém que eu aconselhei tanto, que eu tentei ajudar, que eu dei tantos conselhos, mas não agiu, não cumpriu, e foi grande a queda. Mas que nesta noite, irmãos, peço ao Senhor para te sustentar, e diga: Senhor, é noite da ceia, da comunhão, eu quero ser como Salomão, me dá sabedoria, Senhor, me dá entendimento para conduzir a minha vida cristã, aleluia. E outro passo correndo aqui para a nossa vida, o que é a palavra, e que nós precisamos entender quando nós cumprimos a palavra. Nós somos chamados para uma vida de santificação. Irmãos, nos dias que nós estamos vivendo, João 17:17 tem algo importante aí. A vontade de Deus para a sua igreja, para a minha vida, para a sua vida, é que nós sejamos santos, irmãos. Eu anotei algumas coisas, todos nós sabemos, eu creio que todos os cristãos que estão aqui sabem o que é ser santo, separado para Deus. Eu vou dar um exemplo de um instrumento, está aqui esse violino, nós consagramos ele, separamos ele. Ele vai sair daqui, maestro, para tocar lá no festão? Não vai. E se alguém de nós olharmos, vai dizer: meu Deus, como pode? O violino da igreja está lá no casarão, na dança lá do povo, porque foi separado,
foi consagrado para o Senhor. E o que é a santificação, a vida santa diante do Senhor? Olha a oração que Jesus fez. Jesus disse: santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Nós só podemos ter uma vida santa se nós estivermos de acordo com a palavra. Sozinhos nós não damos conta, nós precisamos do Espírito Santo e desta palavra para nos ajudarmos a sermos santos. Aleluia! E o que a santificação implica, pastor? Na vida de alguém que é filho de Deus, uma mudança de valores, de comportamentos, de pensamentos, alinhando as nossas vidas aos princípios divinos. Nós precisamos de santificarmos ao Senhor. E uma das coisas que nós precisamos, meus irmãos, é de uma mudança urgente acerca dos valores. Como nós estamos perdendo os valores da família, os valores da vida cristã. Estamos perdendo esses valores. O valor da leitura bíblica, da mensagem, do ensino. Tantos valores nós estamos perdendo. Mas nós precisamos de nos voltarmos para o Senhor e clamarmos urgentemente: Senhor, eu preciso de uma mudança de vida. Esses dias eu escutei um professor dizendo também da escola dominical, ele falando algo interessante. Ele é do Rio de Janeiro, da Madureira, e ele disse algo interessante. Ele disse assim: de vez em quando eu começo a ter umas atitudes na minha casa, e eu começo a dizer: opa, eu tenho uma vida transformada, eu tenho que consagrar ao Senhor, eu preciso de uma mudança, Espírito Santo, nesta área, porque eu ainda está imperando em mim o meu eu. E nós precisamos santificar ao Senhor, irmãos. Vamos santificar a nossa vida a Deus. Vamos santificar o nosso olhar. Vamos santificar o nosso falar. Quantas vezes nós abrimos a nossa boca, tem crente, irmão, que a boca dele é tão imunda, pior do que a boca de um ímpio. Santificar os nossos lábios ao Senhor, porque nós não podemos tirar dos nossos lábios 2 tipos de água. Da mesma fonte não pode jorrar água doce e água salgada. Estamos aqui profetizando, cantando, falando em línguas, mas de repente a gente está falando um monte de coisas aí fora. Mas nesta noite, vamos dizer: Senhor, como salmista, né? Senhor, nessa bocona minha, põe um guarda à porta desses lábios, para mim não pecar contra o Senhor. Eu quero santificar o pensamento, irmão. Quantas vezes a nossa mente está tão suja, tão cheia de podridão, a gente só pensa errado dos outros, só pensa malícia, só pensa maldade. Nós precisamos de uma transformação, uma santificação. A Bíblia diz para nós renovarmos a nossa mente. Crente tem mente renovada, crente não tem mente cauterizada, crente tem mente transformada pela palavra, é a palavra. Mas sabe qual é o problema? Não lemos a palavra, não queremos vir para o culto de ensino, para a escola dominical, nós não buscamos a palavra, buscamos um monte de outros prazeres da carne, e somos insensatos quando temos que tomar decisões. Mas quando nós olhamos aqui, a palavra de Deus, ele disse: santifica-os na tua verdade. Eu coloquei aqui, a palavra de Deus, ela é uma espécie de espelho que vai revelar as nossas imperfeições. Irmãos, é tão maravilhoso quando nós estamos lendo a palavra e a palavra nos confronta. Que às vezes o pastor, o irmão, o amigo, quer passar a mão na nossa cabeça, né, pastor Isaías? Às vezes a gente quer assim dizer: não vou ser muito duro com o irmão, não, porque depois ele não me cumprimenta mais, não vou falar a verdade para ele. Mas a Bíblia não tem isso. A palavra do Senhor, irmão, pode ser branco, negro, pobre, famoso, mas a palavra de Deus nos confronta. Ela mostra as nossas imperfeições, por isso que a gente precisa estar arraigado na palavra. É a palavra que diz: pare de fofocar.
É a palavra que diz, pare de ver pornografia. É a palavra que diz, para com essa sensualidade. É a palavra do Senhor que diz, para de falar mal dos outros. É a palavra do Senhor que diz, ora mais, crente. Você não tem uma vida de oração. Jejua mais, crente. Conserta mais. Para de passar os outros para trás, de comprar e não pagar, de fazer um monte de besteira por aí. É a palavra que confronta. E Jesus estava dizendo, Pai, santifica-os com a tua palavra, confronta eles, mostra para eles, porque eles precisam de conhecer esta verdade para ser transformados e santificados pelo Senhor. Aleluia, glória a Deus. É a palavra, irmãos, que mostra as nossas impurezas. Irmão, não precisa de ninguém chegar para mim e dizer assim, André, você está errado nisso. Porque se eu ler a palavra, eu vou saber que eu estou errado. Se eu consultar o manual dos céus, eu vou ver que estou tendo atitudes erradas. O que eu estou postando, com quem eu estou conversando, a forma que eu estou vivendo aí fora, não está de acordo com a palavra de Deus. Você pode ver que a maioria das pessoas que caíram, elas podem até estar no culto, pode até estar pregando, no altar da casa do Senhor, a gente fica horrorizado, dizendo, como pode, pregava tão bonito. Mas não obedecia a palavra, não deixou a palavra transformar o seu coração. Irmãos, como nós precisamos de sermos cheios do Senhor. Ramai decanda labaço de covas nébias. Que a gente saia desta mesa do Senhor, desta ceia hoje, dizendo, Senhor, eu quero santificar a minha vida. Até aqui eu fiz muitas coisas que não foram agradáveis ao Senhor, mas eu quero ter uma vida mais santa diante do Senhor. Eu quero ter uma vida transformada diante do Senhor. Aleluia, porque nós precisamos de agradar a Deus. Irmãos, quantos aqui como eu já oraram e disseram assim, Senhor, me ensina a te agradar? Alguém já orou dizendo, Senhor, eu quero te agradar? Tem alguém? Levanta sua mão, não precisa ter vergonha não. Você já fez essa oração? Um dia o Senhor disse assim, Samuel, vai lá e fala para Saul que eu prefiro a obediência do que o sacrifício. Aleluia. E nesta noite o Espírito Santo está dizendo para mim e para você que Ele prefere a obediência. Sabe o que agrada a Deus, irmãos? É a nossa obediência à palavra de Deus. Por isso que lá em Apocalipse diz, os desobedientes não herdarão o reino dos céus. Obedecer. Irmão, você quer agradar o Senhor? Passa a obedecer o Senhor. Passa a obedecer a palavra de Deus. Você vai ver, vai ser mais cheio do Espírito Santo, vai ter mais vontade de ler a palavra, vai orar mais, vai consagrar mais, vai buscar fazer mais pela obra do Senhor, vai ganhar alma, vai ser cheio da presença do Espírito Santo. Por quê? Porque quando a gente começa a obedecer, a primeira coisa que vem, a gente começa a arrepender. E aí eu encerro, voltando para o nosso texto, do primeira epístola de João, capítulo 3, verso 1. Aleluia. É difícil dar glória a Deus, né? Mas Deus está falando, irmão. Eu estou tranquilo, porque eu estou sentindo a virtude do Espírito Santo. E eu sei que Ele está trabalhando por aí, porque Ele nos chamou para ser filho. Ele começa a dizer, vede quão grande amor nos tem concedido o Pai. O Espírito Santo nesta noite está aqui dizendo, minha noiva, igreja do Senhor, preste atenção, tão grande amor o Pai está nos concedendo e tem nos concedido. Deus nos ama, irmãos. O amor do Senhor está estampado aqui nesta noite, quando Ele nos resgatou, nos salvou, nos purificou. Aleluia! Para que nós fôssemos chamados filhos de Deus. Não é tão bom? Eu gosto daquele lindo da Mara Lima que fala assim, Jesus dos crentes. Porque aquilo me faz sentir que eu tenho um Jesus e que eu sou crente. E ele disse assim, que fôssemos chamados filhos de Deus. Eu pergunto para você, será que tem alguém de nós aqui que gostaríamos que alguém olhasse para nós e dissesse, você é crente? Sim, filho do diabo. Será que nós ficaríamos felizes de alguém falar isso para nós? Mas quando alguém diz, você é crente, graças a Deus, você é um filho de Deus. Você é um filho de Deus. Eu vou repetir, você é um filho de Deus.
Isso ainda te motiva a adorar, a sentir esse amor do Senhor na tua vida? Aleluia! Ele disse, por isso o mundo não nos conhece. Sabe o que o mundo conhece, irmão? Um monte de porcaria por aí. Mas quando o mundo vê alguém que é filho de Deus, que tem uma vida transformada, ele não conhece. Ele acha que é besteira, ele não sabe nada. Aleluia! Ele disse, porque o mundo não conhece ele. O mundo não sabe nada sobre o Senhor. Mas os filhos de Deus que foram resgatados, conhecem quem é o seu Senhor. Conhece o amor do seu Senhor sobre a sua vida. Aleluia! Versículo 2. Aí ele começa a dizer, amados, agora somos filhos de Deus. Ele disse, ainda não é manifestado o que havemos de ser. Eu acho lindo isso aqui. João dizendo assim, nós somos filhos de Deus. Mas eu quero dizer para vocês que nós temos muito mais do Senhor. Ainda não está manifestado aquilo que nós havemos de ser. Enquanto nós estamos aqui, nós temos as nossas fragilidades. Eu sempre oro para o Senhor e digo, Senhor, a tua palavra diz que o Senhor conhece a minha estrutura. E lembra que eu sou pó. O Senhor conhece a minha estrutura. Aleluia. Mas ele disse, mas sabemos que quando ele se manifestar, tem alguém aqui que tem essa certeza? Mas quando ele manifestar, irmãos, quando ele manifestar, aleluia, esse corpo corruptível será transformado em um corpo incorruptível. E nós seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. Irmão, não vale a pena viver nesta terra e não poder ver Jesus. Não poder estar com ele. Aleluia. Verso 3. Mas qualquer que nele tenha essa esperança, o que esse crente faz? Purifica, limpa, tira a sujeira, tira tudo aquilo que está impedindo. Por quê? Porque tem essa esperança. Nós não estamos aqui na igreja, estamos cultuando o Senhor, porque pertencemos a um ministério. É porque nós temos uma esperança. Irmão, nós não fazemos um monte de coisas erradas porque nós temos a esperança. Falei aqui no ciclo de oração das irmãs, que uma jovem, ela fazia uma faculdade e os colegas viviam chamando ela para um barzinho. E era uma moça muito bonita e cheia de rapazes do mundo querendo namorar aquela jovem. E ela disse, eu não posso ir. Quando foi um dia, um daqueles jovens já contrariado, e disse, tem medo do papaizinho? Por isso você não quer ir? Ela disse, não, o meu pai é tão bom para mim. Eu amo tanto meu pai, que eu tenho certeza que meu pai ficaria muito triste de me ver naquele lugar. E por isso eu não quero entristecer o meu pai, porque eu sei quem é o meu pai. Não era que ela tinha medo, ela tinha amor. Ela tinha consideração, ela tinha gratidão. Irmãos, nesta noite, aleluia, vamos nos purificar, não porque alguém está nos olhando, ou porque o nosso nome alguém conhece, mas porque nós sabemos quem é o Senhor, e nós queremos agradá-lo, nós queremos estar na presença dEle. Eu te convido a se colocar em pé. Os diáconos já podem se posicionar, aleluia, versículo 4. Ele disse, mas quem está praticando o pecado está quebrando, está transgredindo a lei, uma ordem. Versículo 5. Mas bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados. Irmãos, Jesus já tirou os nossos pecados. Para que a gente quer voltar a pegá-los? A Bíblia diz que alguém que serve o Senhor é algo nojento. Mas a Bíblia diz isso, é como um cão que depois de vomitar, tem gente só de ver o outro fazer vômito já tem nojo, né? Ele disse, volta lá e come o seu próprio vômito. Ele disse, é como uma porca, depois de banhada, vai lá para a lama se lambuzar de novo. Mas nesta noite, o Senhor nos chamou para uma nova vida em Cristo.
Você é filho de Deus. Quando as situações chegarem na tua vida, você diz, eu não vou praticar isso aí. Eu sou filho de Deus. Eu vou morar no reino celestial. Aleluia. E nele não há pecado. Versículo 6. Mas qualquer que permanece nele, não quer viver no pecado. Não quer estar na imundícia do pecado. Aleluia. Mas aquele que quer permanecer no pecado, não conhece o Senhor. Feche os seus olhos por um instante. Soberano e eterno Deus. Bem baixinho, Débora. Bem suave. Soberano Deus. Nós estamos aqui na tua casa, na tua presença. Hoje é uma noite de santa ceia. Na comunhão do Senhor nós estamos. Senhor, nos ajude a termos uma vida cristã fortalecida no Senhor. Nos ajude, Senhor, a vivermos em santidade, em agradarmos o Senhor. O pecado todo dia vem, todo dia nos chama, mas que nesta noite, Pai, nós possamos estar firmados no Senhor, porque nós conhecemos o Senhor e sabemos que o Senhor vai voltar para nos buscar. Nos perdoa nesta noite, transforma o nosso coração, nos lava com o sangue precioso do Calvário e nos limpa, Senhor, e nos ajuda a permanecermos no Senhor, porque a nossa esperança é a tua vinda, Pai, em nome de Jesus. Os diáconos se posicionam.